Vamos conhecer os 5 mandamentos da igreja? Então, vem comigo. Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao programa Nossa Igreja Católica. Eu sou Mário Boldrini e quero convidar você a conhecer melhor a nossa fé, muitas informações e algumas curiosidades sobre a Igreja de Cristo. Já lembrando que se você não é inscrito no canal Rosa Mística Pinhal aqui no YouTube, você pode se inscrever e ativar todas as notificações. Também temos a nossa página no Facebook, você pode curtir também, acompanhar por lá. E o nosso WhatsApp é o 3651 3046. Também é o telefone aqui da paróquia. Você pode mandar as suas sugestões, as suas dúvidas, críticas, elogios, enfim, mandar o que você quiser para a gente aqui. Colabore com o nosso programa, tá? Faça ele acontecer de uma forma muito melhor do que nós estamos fazendo aqui, tá? Contribua conosco. E passados então os 10 mandamentos da lei de Deus que nós vimos nesses programas anteriores, chegou a hora de nós conhecermos os 5 mandamentos da igreja, tá? Por que que nós temos os 5 mandamentos da igreja? Aqui no capítulo 2041 do Catecismo, fala sobre os mandamentos da igreja e diz o seguinte: que os mandamentos da igreja situam-se na linha de uma vida moral ligada à vida litúrgica e que dela se alimenta. O caráter obrigatório dessas leis positivas promulgadas pelas autoridades pastorais tem como fim garantir aos fiéis o mínimo indispensável no espírito de oração e no esforço moral no crescimento do amor de Deus e do próximo. Em suma, para nós entendermos, quando nós professamos a nossa fé dentro da Santa Missa ou antes de rezarmos o rosário ou qualquer outra oração, quando professamos o creio, nós dizemos em alto e bom tom: creio na Igreja Católica, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, enfim. Quer dizer, nós cremos que a Igreja Católica é a Igreja de Cristo. Nós cremos que a Igreja Católica Apostólica Romana, sendo a única e verdadeira Igreja de Cristo, ela tem por caráter nosso de mãe. Ela é a nossa mãe e nós acreditamos naquilo que ela prega para nós. E como que nós acreditamos naquilo que ela prega, que ela ensina, que é a sua doutrina? Pelo Sagrado Magistério, tá? Esse Sagrado Magistério que é composto por cardeais, por autoridades eclesiais, que desde lá do tempo de Cristo, não é coisa de agora, desde lá do tempo de Cristo, já nos dita como nós devemos nos portar moralmente e espiritualmente, Isso vem desde os apóstolos, não é de agora que nós temos essa lei moral ou mesmo os próprios mandamentos da igreja. Então, quando nós professamos na fé católica, que nós cremos na Igreja Católica, nós não estamos dizendo que nós cremos na igreja, nós cremos em uma Igreja Católica. Nós cremos nessa Igreja universal, Para quem não sabe, a palavra católica, que vem do grego católicos, significa universal, quer dizer que é a Igreja de Cristo e ela está universalmente colocada na Terra, com sede no Vaticano, lá em Roma, na Itália, e nós cremos nessa igreja. Só que, claro, essa igreja que eu falei aqui é a igreja material, é a igreja física, é a igreja que é uma sede, que está lá no Vaticano. Mas nós, quando acreditamos na igreja, nós acreditamos na igreja espiritual, que é a igreja
deixada por Jesus Cristo, tá? Acho que ficou claro o que nós queremos dizer com isso aí. E é por isso então que nós acreditamos, que nós cremos na Igreja Católica. E ela, por ser a nossa mãe, por ser a nossa mestra, ela nos dita também os seus mandamentos, que são somente 5, mas de uma importância muito grande para a nossa vida de católicos, filhos de Deus. O primeiro mandamento da Igreja, que é participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho, ordena aos fiéis que santifiquem o dia em que se comemora a ressurreição do Senhor e as festas litúrgicas em honra dos mistérios do Senhor, da Santíssima Virgem Maria e dos santos, em primeiro lugar, participando da celebração eucarística em que se reúne a comunidade cristã e se abstendo de trabalhos e negócios que possam impedir tal santificação desses dias. Então, o que isso significa? Significa que nós, como cristãos católicos, temos a obrigação de participarmos da missa inteira nos domingos e dias de guarda. Já num programa anterior, a esse, já falei quais são os dias de guarda que nós, cristãos católicos, guardamos e que nós temos a obrigação de participar das celebrações eucarísticas. Só que, especificamente, falamos do domingo também. Então, o que o Catecismo nos fala? Quando nós não temos a condição, talvez, de guardarmos o domingo, nós temos a obrigação de santificarmos esse dia. Tá? Nós devemos nos abster de trabalhos e negócios que possam impedir a santificação desses dias. Mas muitas vezes nós não conseguimos. Eu, por exemplo, trabalho domingo sim, domingo não, porque eu trabalho 12/36 como cuidador de idosos. Então tem domingos que eu necessito trabalhar. Tudo bem, eu vou trabalhar no domingo, mas passa batido? Não. Nós devemos santificar esse dia, caso nós não possamos participar da celebração eucarística. Mas como eu já havia dito também em um outro vídeo, nós temos o sábado para nós participarmos das celebrações do domingo. Então, se nós não podemos ir domingo, podemos ir no sábado à noite, por exemplo, que já cumpre o preceito do domingo. Só que isso não me tira a obrigação de santificar o dia próprio de domingo, por exemplo, rezando um terço, fazendo uma leitura espiritual, rezando o terço em família, realizando uma meditação da palavra em família. Tudo isso é válido e importante para nós santificarmos o domingo, tá? Então, já coloquemos na cabeça aí, o primeiro mandamento da Igreja, guardar, participar da missa inteira nos domingos e outras festas de guarda e abster-se de ocupações de trabalho. Olha que interessante, hein? Participar da missa inteira. Você não vai sair no meio da missa, Só abrir um parênteses aqui. Tem gente que costuma sair da missa antes da bênção final, O padre começa a dar os avisos finais da missa, e a pessoa já começa a olhar no relógio, começa a olhar para a porta, pega e sai da igreja antes da bênção final. Meu irmão, se você faz isso, você está cortando a missa pela metade, porque a gente sai da missa abençoado. É importante para nós recebermos a bênção final do sacerdote que está ali celebrando a Santa Missa. Então, aguarde mais 5 minutinhos, tá? Você não vai morrer por isso, A não ser que você esteja tirando teu pai e tua mãe da forca. Mas fica ali mais um pouquinho só, que o padre dará a bênção, você responderá graças a Deus e você poderá sair, enfim, da Santa Missa, porque ela estará terminada. Dito isso, então, vamos para o segundo mandamento. O segundo mandamento, que é confessar-se ao menos uma vez por ano, assegura a preparação para a Eucaristia
pela recepção do sacramento da reconciliação, que continua a obra de conversão e perdão do batismo. Então, o segundo mandamento da Igreja nos exorta, nos obriga a confessarmos ao menos uma vez por ano, não é? Procurarmos o sacramento da reconciliação. Claro que nós sabemos da importância da reconciliação, da importância de nós confessarmos os nossos pecados para que nós participemos dignamente dos mistérios de Cristo na Santa Missa. Como é importante que você tire do seu coração o peso dos pecados mortais que você talvez tenha praticado, não é? Para que você possa participar, receber dignamente Jesus eucarístico. Lembrando que se você não cumprir os preceitos dos 5 mandamentos da Igreja, também é pecado grave, tá? Lembra quando eu falei que se você descumprir algum mandamento da lei de Deus, torna-se um pecado grave? Pois é, os 5 mandamentos da Igreja também têm esse caráter de matéria grave, caso você peque por não cumprir algum dos 5 mandamentos da Igreja. Então é importante a gente sempre observar isso. E o segundo mandamento, então, nos diz para nós confessarmos pelo menos uma vez ao ano. Para quê? Para que nós continuemos a obra de conversão e a obra de perdão que o batismo nos traz. Então, nosso segundo mandamento é confessar-se ao menos uma vez por ano. O terceiro mandamento, receber o sacramento da Eucaristia, ao menos pela Páscoa da Ressurreição, garante um mínimo de recepção do corpo e do sangue do Senhor em ligação com as festas pascais, origem e centro da liturgia cristã. Então, o segundo mandamento nos diz para confessarmos uma vez ao ano. O terceiro mandamento nos diz para nós comungarmos, ao menos pela Páscoa da ressurreição do Senhor. E está bem explícito para nós aqui. Para que nós comungamos uma vez ao ano? Para nós termos um mínimo de recepção do corpo eucarístico de Cristo. É claro que nós, como cristãos católicos, já que nós estamos obrigados a participarmos todos os domingos da Santa Missa e das santas festas de guarda, é justo que nós também comunguemos nessas missas que nós participamos. Só que devemos assegurar um mínimo de participação. Só que esse mínimo é muito pouco. Nós estamos em plena pandemia, nós estamos vivendo esse momento de pandemia aí, e nós estamos, nós estamos privados de participar da Santa Missa. Passamos aí a Semana Santa sem participarmos dos sacramentos, dos mistérios de Cristo. Passamos pelo menos o domingo de Páscoa participando ativamente e novamente nós fomos ceifados de participar das Santas Missas. Meus irmãos, nós estamos impossibilitados de recebermos o corpo de Cristo. E nós, como cristãos católicos, sentimos essa falta, porque nós alimentamos o nosso corpo todo dia, no almoço, no jantar, mas e a nossa alma? Ela não está alimentada, nós não estamos recebendo o corpo de Cristo. Por mais que nós estejamos em casa participando da missa pela televisão, não é possível que alguém ache normal, participar das missas por TV e se dar por satisfeito, Nós não estamos recebendo Jesus eucarístico, nós estamos apenas comungando espiritualmente, Para quem participa aqui pela TV Rosa Mística, todo momento da comunhão, o Monsenhor apresenta para nós as partículas consagradas, o próprio corpo de Cristo, bem pertinho da câmera assim, e nós em seguida já recebemos o ato de comunhão espiritual para nós rezarmos junto ali. E não é possível que nós nos demos por satisfeitos com isso,
porque isso aí a gente não está se alimentando, não é? Sabe o que significa isso aí? É a mesma coisa de você, na hora do almoço, pegar um livro de receita e começar a ler a receita, não é? Você chega em casa na hora do almoço, assim, com aquela fome. Olha, eu não posso comer de verdade hoje, mas eu vou comer espiritualmente, tá? Eu vou pegar um livro de receita e vou começar a ler uma receita, por exemplo, de uma macarronada. Olha só, um saco de macarrão, 2 pacotes de molho, sal a gosto, né? Você está lendo aquilo ali, você está comendo espiritualmente, né? Isso não existe. Nós temos esse consolo de podermos participar da missa pela televisão e comungarmos espiritualmente, porque nós acreditamos que as graças de Deus virão ao nosso coração, porque nós estamos comungando dessa maneira. Mas nós não podemos comungar sempre dessa maneira, nós devemos desejar comungar o corpo de Cristo. É claro que foi uma brincadeira que eu fiz aqui, né? Ninguém vai levar a sério isso que eu falei, né? Foi só um momento de descontração para a gente entender mais ou menos como seria o nosso alimento espiritual, assim, sem ser o corpo de Cristo, né? Aliás, o nosso almoço espiritual, sem ser um prato de arroz e feijão de verdade ali. Mas devemos desejar comungar, gente. Comungar o corpo de Cristo. Não podemos ficar assim, calados, esperando que tudo passe. É claro que nós queremos que tudo passe, mas também não podemos ficar impassíveis nessa situação. Muita gente acha justo que as missas, os cultos sagrados, né, não só os católicos, mas os evangélicos, protestantes também estão com seus cultos suspensos. E muita gente acha isso justo pelo momento que nós estamos vivendo. E muita gente não acha impressionante não considerar a missa, né, os sacramentos como algo essencial. É essencialíssimo para nós. Nós estamos vivendo momentos que nós estamos ficando perturbados. Nós estamos vivendo um momento muito drástico na sociedade e não é possível que nós não consideremos a Santa Missa como essencial para nós, recebendo ali a palavra, o corpo de Cristo. Devemos lutar para que isso seja essencial para nós, porque muitas pessoas estão ficando depressivas por ficar em casa, muitas pessoas estão ficando loucas por estar em casa e não poder sair. É claro que nós saímos, né? Nós mantemos o distanciamento social, nós higienizamos as nossas mãos, usamos máscara, enfim, mas tem gente que não está saindo de casa, tem gente que está em casa desde o começo da pandemia. Isso torna-se uma coisa louca na vida dessa pessoa, não é? E são muitas pessoas que estão assim, pessoas inclusive desejosas de estar na Santa Missa, porque sabe que receber o corpo de Cristo é essencial, tá? Se você pode sair de casa e sente medo, então fique em casa, não vá para a Santa Missa, não é? Participe o mínimo possível, mas não critique quem quer ir à Santa Missa, porque quem quer ir à Santa Missa necessita da Santa Missa, necessita da Palavra de Deus, necessita de comungar o santo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Não critique jamais essas pessoas, elas necessitam, porque os sacramentos são essenciais na vida das pessoas, sobretudo nesses tempos em que nós estamos vivendo. O quarto mandamento, então, nos fala o seguinte: jejuar e abster-se de carne conforme manda a Santa Mãe Igreja. Então, o quarto mandamento, ele determina os tempos de ascese e penitência que nos preparam para as festas litúrgicas e contribuem para nos fazer adquirir o domínio sobre nossos instintos e a liberdade de coração. Então, quando a Igreja manda que nós jejuemos e nos abstenhamos de carne,
é para que nós preparemos o nosso coração e o nosso espírito para as festas que se aproximam. Não é? Claro que o jejum e a abstinência nós observamos assim na quaresma, não é? Como nós observamos nessa quaresma. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa, nós temos a abstinência de carne e também temos o jejum. Esse jejum, então, é para nós prepararmos o nosso corpo e o nosso espírito para tudo aquilo que nós estaremos atravessando neste tempo litúrgico, tá? É isso basicamente que significa o jejum e a abstinência. Eu posso fazer jejum e abstinência qualquer dia do ano? Qualquer dia do ano. A igreja só não recomenda fazer no domingo, né? Porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia de alegria, né? Este é o dia que o Senhor fez para nós. Então a igreja recomenda que no domingo não se faça jejum nem abstinência, mas nos outros dias está recomendado. Inclusive, pouca gente sabe que todas as sextas-feiras do ano, não é? Todas, sem exceção, são sextas-feiras para nós nos abstermos de carne, tá? Então, toda sexta-feira do ano, a Igreja Católica determina para o fiel católico que ele deva se abster de carne, tá? E daí o jejum também você pode fazer quando você desejar, quando você talvez até precisar fazer um jejum. Porque o jejum, ele amortece os nossos sentidos e aguça, né, a nossa inteligência. Quando nós jejuamos, nós amortecemos o nosso corpo e nós não permitimos que o maligno tome conta dele. Então, o jejum, ele tem essa importância justamente para isso, para que nós meditemos, coloquemos a nossa cabeça para pensar naquilo que é essencial. Nós colocarmos uma meta. A nossa meta é Jesus Cristo, a nossa meta é o alto. Então é por isso que a igreja obriga os cristãos católicos ao jejum e à abstinência de carne em determinados momentos do ano. E temos o quinto mandamento, que é ajudar a igreja em suas necessidades, tá? O quinto mandamento recorda aos fiéis que devem ir ao encontro das necessidades materiais da igreja, cada um conforme as próprias possibilidades. Então, ajudar a igreja em suas necessidades. Nós aqui colocamos como prioridade o dízimo. O dízimo é uma grande ajuda que nós, aliás, não é uma ajuda, né? Nós devolvemos para Deus com aquilo que Ele nos dá. O dízimo, gente, não é simplesmente dar dinheiro para a igreja, né? Dar dinheiro para o padre, né? Como muita gente fala. O dízimo, ele é fundamental em uma paróquia ou em uma diocese para que a igreja possa arcar com todas as suas despesas. Porque a igreja material, a igreja física, ela é um estabelecimento como qualquer outro lugar, como uma loja, como um shopping, por exemplo, e tem as suas necessidades de água, de luz, de telefone, de internet, enfim, IPTU. A igreja paga tudo isso, tá? São despesas que a igreja deve se manter. E o dízimo, então, ajuda a igreja nessas necessidades. Então é por isso que você não está dando dinheiro para o padre, você está ajudando a igreja, você está devolvendo para Deus aquilo que Ele te dá. Porque se pela igreja nós conseguimos as graças, nós estamos inseridos ali e conseguimos as graças necessárias, é claro que nós devolveremos para Deus aquilo que pela igreja nós conseguimos. E fica aqui também um apelo para você, não é? Se você não é dizimista, você pode fazer a sua contribuição todo mês com o dízimo. Porque o dízimo é importante não só para a igreja, mas para que nós também cumpramos o quinto mandamento da igreja, que é ajudar em suas necessidades. E essas necessidades talvez não sejam só econômicas, né, financeiras,
mas também uma ajuda braçal. Você pode ajudar, por exemplo, a limpar a igreja. Enfim, muitas coisas que você pode fazer para ajudar a sua igreja, ajudar a sua paróquia. Mas principalmente, torne-se um dizimista, tá? Se você não é dizimista aqui, você pode ser. Procure os rapazes lá na secretaria aqui da paróquia, torne-se um dizimista. Ajude também a paróquia aqui nas suas necessidades quanto às transmissões das Santas Missas. Porque se eu estou falando com vocês aqui hoje, tem toda uma aparelhagem atrás de mim aqui, ajudando essa transmissão. Tem luz, tem câmera, tem mesa de som, tem microfone, enfim, tem bastante coisa. Tem o Conrado ajudando a gente aqui. São muitas necessidades que nós passamos. Então, para que nós possamos levar até você também essa transmissão, contamos com ajuda financeira. E o dízimo é uma dessas ajudas que, com certeza, vai fazer muita diferença para nós aqui. Tá joia? Mas também procure ser dizimista na sua paróquia, não é? Tem muita gente que ajuda tantas associações, enfim, outras vertentes dentro da Igreja Católica e não é dizimista na sua comunidade, na sua paróquia de origem, tá? Procure ser dizimista na sua paróquia de origem e depois ajude essas associações que também dependem de uma ajuda financeira. Joia? Mas, sobretudo, reze, sobretudo, pense naquilo que você pode ajudar a sua igreja, seja com o dízimo, seja com a oração, seja ajudando a enfeitar, seja ajudando na limpeza, enfim, né? Procuremos sempre aí ajudar a nossa paróquia. Então, gente, esses foram os 5 mandamentos da igreja. Olha só, completamos os 10 mandamentos da lei de Deus e nós apresentamos para vocês hoje os 5 mandamentos da lei de Deus. Conservemos nosso coração esses 15 mandamentos, né? Porque através deles nós conseguiremos agradar a Deus, andar no seu caminho e também amar melhor a Igreja Católica Apostólica Romana, a única e verdadeira deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. Sejamos felizes por sermos católicos, por acreditarmos nessa Igreja, por crermos nela e por professarmos isso publicamente na profissão de fé, tá? Então, a você que esteve conosco até aqui, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo Nossa Igreja Católica, se Deus quiser. Até lá, um forte abraço.